Glórias a Deus.
Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol. É esperança e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol. É esperança e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que manda lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que manda lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Glória a Deus. Eu agradeço. Glória a Deus. Bíblia no livro de Esther. Glória. Livro de Esther. Obrigado. Obrigado. Só desligo. Obrigado. Livro de Esther. Capítulo 1, verso 11. Só em Salmos, volta 2 livros ali. Capítulo 1, do verso 11 e 12. Esther, capítulo 1, verso 11 e 12. Por enquanto, esses dois. Todos encontraram, amém? Vamos ler juntos. Esther, capítulo 1, verso 11 e 12.
1, 2, 3. Que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Por favor, Esther capítulo 2, verso 17. Capítulo 2, verso 17. 1, 2, 3. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha no lugar de Vasti. Versículo no mesmo capítulo 2, do verso 21 ao verso 23. Capítulo 2 de Esther, do verso 21 ao verso 23. Vamos ler juntos. 1, 2, 3. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Esther. E Esther disse ao rei, em nome de Mardoqueu. E inquiriu-se o negócio, e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Esther capítulo 4, verso 14. Capítulo 4, verso 14. 1, 2, 3. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Amém? Oremos ao Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, não temos dúvida alguma da sua presença neste lugar. Te suplicamos, ó Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que tu enviaste, que o Senhor, meu Pai, aumente a nossa fé, a fé que uma vez nos foi dada. Te suplicamos, ó Senhor, que através desta fé possamos estar atentos, meu Pai, crendo, Senhor, que o Senhor está falando conosco, crendo que o Senhor já falou pelos hinos, e o Senhor já falou pela Tua palavra que foi lida, e vai falar através da explanação, Senhor. E te pedimos, ó Pai, para louvor, glória e honra do Teu nome, Senhor, que todo instante o Senhor seja exaltado, Senhor. Te suplicamos também, ó Senhor, que o Senhor olhe para nós, se tiver algo em nós que não Te agrada, ó Pai, que entristece porventura o Teu Espírito Santo, tira de nós, Senhor. Pai, purifica-nos, meu Pai, de toda falha, de todo erro. E te pedimos também, Senhor, que ao final, meu Pai, dessa lição, deste ensino, dessa instrução, dessa explanação, o Senhor possa fazer maravilhas, meu Pai, como libertação, como salvação, como curas, como transformação de vida, Senhor, como portas abertas. Pai, eis-nos aqui, faça de nós a sua vontade. O que importa é que eu desapareça e o Senhor apareça, e o Senhor faça a obra, porque só o Senhor é digno, Senhor, de louvores, glórias e honras. Pai, te pedimos também, ó Senhor, da nossa boca só saia a palavra de edificação, Senhor. E te pedimos também, ó Senhor, que cada promessa nessa escritura venha a ser cumprida. Te pedimos também, ó Senhor, que o Teu Espírito Santo venha batizar, renovar, transformar, regenerar, para que o Teu nome seja glorificado. Pai, obrigado, Senhor, nós queremos é ter testemunho para contar, Senhor, para que o Teu nome seja exaltado mesmo no meio do Teu povo. O inimigo, meu Pai, fique envergonhado, sabendo que os Teus servos tomaram a melhor decisão, Senhor, em vir ouvir Tua voz. Assim te agradecemos e te louvamos por tudo, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém. Eu sei que o livro de Esther é um livro muito rico de detalhes, uma riqueza incomparável. O livro de Esther é um livro que nos deixa assustado. Ou até hoje os judeus comemoram muito o Purim, comemoram muito a festa, comemoram muito.
a questão da história, da passagem de Esther. E sempre eles relembram, pelo menos tiram uma vez por ano para analisar os detalhes. Mas, na verdade, eu não quero falar muito sobre Esther, que nós já conhecemos a história. Eu gostaria de falar sobre Mardoqueu, porque se não fosse a atitude de Mardoqueu, jamais Esther chegaria onde chegou. Se não fosse a fidelidade de Mardoqueu, se não fosse a dedicação, a prestatividade, se não fosse o conhecimento de Deus que ele tinha, se não fosse o relacionamento íntimo com Deus de Mardoqueu, jamais Esther estaria no trono, jamais seria rainha, jamais teria essa oportunidade. Mas também as provas que o povo de Deus passou, também foi por causa da fidelidade de Mardoqueu, que não se curvava diante de Ramã, não se curvava. Ele falou, meu Deus, não quero que eu me curve diante de homens, eu não vou me curvar. Ou seja, na nossa fidelidade, ela traz bênção, como trouxe, fazendo a prima dele rainha, trouxe provas, porque ele foi fiel, não se curvou, depois trouxe mais vitória, porque o inimigo do povo judeu foi derrotado. Irmãos, muitas das vezes nós somos abençoados, depois nós somos provados e somos abençoados de novo. O problema é que tem pessoas que nesse meio, nesse percurso, acabam se desviando. Irmãos, olha bem, nós sabemos que a fortaleza de Suzã, hoje na região da Pérsia, por causa dos Medes e Persas, sabemos que nessa região, na fortaleza de Suzã, esse rei Assuero era um rei muito rico, muito dinheiro, irmãos, muita riqueza, muita prata, muito ouro, enriqueceu muito. E tinha aquelas pessoas que, sabe, aquela rodinha da cervejinha que tem, nós cristãos sofremos muito no nosso serviço, porque eles formam as panelinhas, formam vínculos afetivos, e eles ficam ali juntos, fortes, trazem amizade, e nós não participamos dessas coisas. Às vezes tomam decisões nessas rodinhas, quando chega no outro dia no serviço, está todo mudado, já tomaram decisões, nem você fazia parte. Mas acontece muito isso nessas rodinhas. Então o rei tinha Ramã como alguém próximo dele. Não porque Ramã era um bom profissional, mas porque conversava com ele, tinha intimidade com ele, e colocou ele num cargo muito elevado, e ele tinha autoridade sobre as pessoas. Ele determinou que quando ele passasse, todo mundo deveria se curvar diante dele. E Mardoqueu foi um que não se curvou, foi o único que não se curvou. E por isso ele fez uma forca de 50 côvados para matar Mardoqueu. Ou Mordecai, como está em algumas versões. Mas, irmãos, o que eu quero deixar claro aqui para os irmãos é que por causa de Mardoqueu, Deus fez maravilhas, Deus mudou a vida, o curso da vida de muitas pessoas. Por causa de Mardoqueu, Deus permitiu o povo ser provado e aprovado. Por causa de Mardoqueu, Esther não só foi rainha, mas ela foi a pessoa usada por Deus lá onde podia ser, somente o rei poderia tomar decisões para ter acesso ao rei. O que eu quero dizer para os irmãos é que muitas das vezes nós não entendemos por que algumas situações difíceis, terríveis, acontecem na nossa vida. E tem mais, Deus não tirou a prova deles, porque quando o rei fez o decreto, lá no final da história, fez um decreto que todo mundo poderia matar um judeu e ficar com as suas propriedades, suas riquezas. Quem não queria ficar rico? Quem não gostaria de ficar rico? A ordem foi dada, ou seja, matar não seria mais assassinato, não seria mais você cometer um crime, não. Você está cumprindo uma ordem do rei, então você mataria. Mas quem fez isso foi Ramã, que deu dinheiro aos cofres do palácio para poder matar os judeus, só por raiva de uma pessoa, chamada Mardoqueu. Às vezes porque você é fiel a Deus, até sua família é provada. Até sua família é provada. Às vezes você ser fiel a Deus, toda a sua família é abençoada. Olha bem, você leva a prova, mas você também leva a solução. Entenda uma coisa, nós somos caminho para levar, canal, vaso, instrumento, para levar para nossa família, esse Deus maravilhoso, que tem no meio dessa ação, dessa atitude de Deus, ensinamentos em que as pessoas só vão aprender nas duras provações, só vão aprender nas tempestades da vida, que Ele permite para nos moldar, para nos instruir, para nos ensinar, mostrar o caminho certo, abrir nossos olhos, fazendo-nos servi-lo de verdade. Muitos daqui estão aqui porque as provas eram insuportáveis, muitos estão aqui porque não conseguiram resolver por meios próprios. Deus permitiu que assim fosse, para mostrar a soberania dEle, a sua dependência dEle. Olha bem, eu queria falar sobre, eu sei que ele tem Mardoqueu tem inúmeras qualidades, adjetivos, mas eu gostaria de falar sobre 5 adjetivos que ele tinha, 5 qualidades que ele tinha, 5 características, como você quiser chamar.
Mas a primeira delas é que ele amava, era prestativo e cuidadoso. E por que ele amava? Irmãos, quantas vezes nós vemos aí, eu trabalhei na rua, no serviço operacional, no serviço policial, e eu vi, irmãos, pais que morriam, e você não conseguia encontrar um parente para cuidar dos filhos. Não quero problema não, eu estou cheio de problema, eu já criei meus filhos. Hoje em dia está difícil o amor. As pessoas não têm mais essa prestatividade, esse cuidado com o ser humano, e o amor não existe mais isso, é difícil para encontrar. Pessoas querem assumir não só problemas, mas assumir serviços, assumir situações das outras pessoas. Elas não dão conta de resolver nem as delas. Num mundo caótico, de tanta ocupação, todo mundo tem algo para fazer, não tem tempo para cuidar nem de si mesmo, e aparecem mais pessoas para cuidar. É assim que eles pensam hoje em dia. Mas Mardoqueu não. Mardoqueu estava cuidando de alguém que não era filho, mas cuidava como se fosse filha, porque ele não tinha pai, não tinha mãe. Ela podia ser muito bela, uma mulher muito linda, tanto é que ela foi eleita entre as virgens a mais bonita, mais bela, mais formosa, mas não tinha pai, não tinha mãe. Mas também, se ela não passasse por essa prova de perder o pai e a mãe, não seria rainha, não estaria com Mardoqueu. Porque Mardoqueu cuidou dela para isso, inclusive instruiu ela, não fale que você é do povo judeu. Deus não estava, ele era crente, mas ele não mandou ela mentir, ela mandou ela se calar, não falar nada, não fale. Entenda isso, irmãos, às vezes Deus quer que a gente segure um pouquinho a língua para deixar ele operar, porque se a gente ficar falando demais, a gente passa na frente do Senhor. Olha bem, Deus tem suas formas de trabalhar, tem seu tempo para todas as coisas, tem o seu jeito, tem a sua forma, tem sua vontade, nós temos que respeitar isso. E às vezes quando nós falamos e agimos da nossa forma, nós perdemos as bênçãos do Senhor. Então ele orientou bem ela, não fale que você é judia, não fale que você é do povo judeu. Irmãos, mas olha bem, até hoje os estudiosos ficam questionando por que a rainha Vasti, que sabia perfeitamente que ela poderia ser morta, porque tem um momento da passagem que Esther fala assim, eu não posso ir diante do rei, uma rainha, não posso, já tem mais de 30 dias que eu não o vejo, não posso ir, aquele que for sem autorização do rei, morrerá. Ou seja, ele tinha que olhar para o rei, ele estendeu o cetro de ouro, e tinha que tocar, quando ela tocasse, se ele não estendesse o cetro, não poderia aproximar. Olha bem, morreria. Então a rainha não é uma esposa que fica todo dia dormindo com o rei. A rainha era um símbolo de beleza, de representatividade, de trono, de poder, muito mais do que uma esposa rainha. E tem mais, irmãos. Quando o rei estendeu o cetro e a tocou, ele disse para ela assim, pede o que queres, te darei metade do meu reino. Ou seja, se ela está indo até ele é para fazer algum pedido. E ela teve de estratégia para aproximar do rei. Ela vestiu a roupa real, bem provável que colocou a sua coroa, toda preparada, toda arrumada, toda adornada. E ela foi com reverência. Tem pessoas que querem impedir algo para o rei de qualquer maneira, sem estratégia. Existe uma estratégia para você aproximar do rei. Você não pode aproximar do rei dos reis, senhor dos senhores, de qualquer maneira. Sem reverência, sem oração, sem conhecê-lo através da palavra, sem renúncia. Você não pode querer algo do rei, fazer um pedido de qualquer maneira. Irmãos, ela preparou estratégia, tem uma estratégia para aproximar do rei, e tem estratégia para fazer pedido, tem estratégia para você chegar à presença dele, e tem agora estratégia para você fazer pedido. Ela não chegou de cara fazendo pedido. Irmãos, se eu quero fazer um pedido para Deus, em que ninguém pode resolver, só Deus pode resolver, eu vou primeiro me consertar das minhas falhas, sejam elas pequenas ou não, seja pequenas falhas, não importa, me conserto, fico santo, sou besta, sou doido, nada. Segundo, eu vou conhecer sobre aquele problema, o que a Bíblia fala. Eu estou com um problema financeiro, aí eu vou lá, ele é o dono do ouro da prata. Estou com problema financeiro, eu vou lá, eu vou no versículo, no casamento, eu vou lá na Bíblia que fala sobre o casamento. Vou ter conhecimento do que Deus pensa e a vontade de Deus sobre esse problema, depois para falar com ele. Pai,
o Senhor disse na tua palavra, assim, assim, assim. Então eu creio, recebo a promessa, sabe? Então, eu tenho que ter estratégia para aproximar dele, como ela fez, com reverência, preparou, se arrumou, tocou no céu. E tem que ter estratégia para fazer pedidos ao rei. Então a estratégia dela tomou todo o cuidado necessário. Então eu não sou doido. Eu quero fazer um pedido para o Senhor: santidade, obediência, uma vida consagrada. E ela falou: fala para Mardoqueu que nós temos que jejuar, todo o povo jejuando e orando, que eu vou apresentar diante do rei. Então estratégia, oração, jejum, para fazer pedidos ao rei. Se eu quero fazer um pedido ao Senhor, eu tenho que me enquadrar no centro da vontade dele, para não ter meu pedido negado. Se eu cumprir todos os requisitos que Deus queria para eu aproximar dele e para ele ouvir o meu pedido, ele falou assim: esta é a confiança que temos nele, que se nós pedirmos alguma coisa segundo nossa vontade, ele nos ouve. E se ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Eu tenho que cuidar de aproximar dele com cautela, aproximar dele cumprindo todos os requisitos que ele quer que eu faça para aproximar dele, e cumprir também todos os requisitos de como, porquê, quando, onde, de que forma pedir. Tem um caminho necessário. Porque, irmãos, entre a prova que eu estou passando até meu pedido atendido, Deus pode fazer 3 coisas. Antes de eu receber meu pedido, Deus pode fazer 3 coisas. Ele pode tirar a prova que eu estou passando, ele pode me tirar eu da prova, ou pode me permanecer na prova com a presença dele, me capacitando para suportar. Porque tem provas que não saem, como espinho na carne de Paulo. Tem provas que não saem. Sabe o que eu fico imaginando quando Deus falou assim: Moisés, você foi lá, plantou um sonho na mente do povo, você foi lá, cumpriu minha ordem, falou que que eles tinham uma promessa, que eles iriam alcançar a terra prometida, que o povo sonhou durante a vida inteira com essa terra prometida. Só que agora, Moisés, você não vai entrar. Você não vai entrar. Sabe o que eu fico imaginando? Moisés tem que falar isso para o povo: vocês até podem entrar, mas eu não vou. Como não vai? Como é que vamos conseguir chegar até a terra prometida sem o Senhor, Moisés? O Senhor é tudo para nós. Está com fome, codorniza. Está com calor, aquecimento, coluna de fogo. Está com frio, coluna de fogo. Está com calor, nuvem, sombra. Tudo. Águas amargas viram doces. Não tem água na rocha. Tudo era através de Moisés. E agora, sem o Senhor, como é que vai ser? Eu fico imaginando a oração de Moisés assim: Senhor, muda de ideia. Muda de ideia, Senhor. Que vergonha, que vergonha. Eu falei por 40 anos dessa terra. Falamos que nós iríamos, agora não vamos mais. Eu fico imaginando como é que foi a oração de Moisés. Mas Moisés entrou na terra, nós sabemos que entrou na terra. Moisés entrou na terra. Eu sei que está me assistindo aqui, você está me assistindo do outro lado do mundo aí, achando que Moisés entrou na terra, viu? Entrou na terra. Aí eu acho que Deus ouviu a oração de Moisés. Se é que ele fez mesmo a oração nesse sentido. A Bíblia não fala, mas eu imagino. Porque ele apareceu no Monte da Transfiguração, no Novo Testamento, ali era a terra, e ele apareceu. Ele não disse que foi fumacinha, não disse que foi visão, não. Ele apareceu lá, Elias apareceu, Moisés apareceu lá no Monte da Transfiguração. Então, quem falou que ele não entrou? Não foi sonho, não foi visão, ele estava lá. Jesus falou, estava lá, na passagem assim, estava lá. Pedro quis até montar 3 barracas, uma para Moisés, uma para Eli e para Jesus. Então, irmãos, o que eu quero dizer para os irmãos: não existe impossível para Deus. Não existe não para sempre no vocabulário. Quantas vezes Deus disse não para Ana? Não, depois sim. Quantas vezes para José? Não, depois sim. Quantas vezes? Até agora você recebeu um não, e Deus te trouxe aqui para te dizer que hoje é sim. Hoje é sim. Quer o inimigo queira ou não queira, quer ele se levante, quer ele tenta fazer, hoje é sim. Então, irmãos, eu fico imaginando, primeira característica de Mardoqueu, ele era amoroso, ele era prestativo e cuidadoso. Por quê? Porque cuidou bem de Esther. Quando recebeu notícia, porque, irmãos, os teólogos falam, uns falam assim,
que Vasti, porque ela teria que apresentar nua, somente com a coroa, ela não queria passar essa vergonha. A Bíblia não afirma, o que a Bíblia não fala, não tem ouvidos. Então, olha bem, irmãos, alguns teólogos falam assim, que a rainha Vasti, porque tem a passagem aqui, que ele fez uma festa para as autoridades, 180 dias, bebida à vontade, tudo a coisa mais linda, os pilares de mármores, cortina de linho, tapete branco, a coisa mais linda, mostrar as riquezas do reinado. Depois ele fez uma festa de 7 dias, somente para os mais próximos, para a população. Fez uma festa de 7 dias, e tudo, podia beber à vontade, podia comer à vontade, mostrando suas riquezas, o poder do seu reinado. Ele quis que a rainha Vasti viesse para ele mostrar, apresentar a formosura, a beleza dela. Mas a Bíblia diz que ela fez também uma festa à parte, ou seja, chamou as mulheres separadas para comemorar somente as mulheres. E se ela bebeu também? E falou não porque bebeu. E se as pessoas que o rei mandou até a rainha Vasti, vai lá, avisa minha rainha para ela aparecer aqui, para todos possam ver a formosura dela. Quem sabe as pessoas chegou lá com uma palavra, já todo mundo bebendo, chegou uma palavra meio vulgar para falar com ela. Não sabemos. Não adianta nós questionarmos por que ela disse não, sabendo que ela seria punida. Porque mulher não casava por sentimento. Meu príncipe me cantar, eu estou apaixonado, eu vou casar. Não era assim não. O homem que escolhia, eu quero casar com essa, pagava o dote e casava. Era o costume da época. Tanto é que a Esther foi escolhida assim, entre as virgens mais formosas, que foram trabalhadas por mais de um ano praticamente, 6 meses, beleza, limpeza de pele e tudo, para apresentar, para ser escolhida. Então, irmãos, primeira característica de Mardoqueu, amor, prestatividade e cuidado. Segundo, atento ao trabalhar de Deus. Quando falou, os auxiliares do rei, que dirão as mulheres agora? Ela não quis atender seu pedido, ó rei. Então os homens serão desonrados também. Então escolha em toda a província, escolha uma mulher que substitua a Vasti. E mandaram chamar todas as virgens para a seleção. E Mardoqueu já entendeu isso como trabalhar de Deus. Ele não queria que ela fosse rica. Vai ter alguém que vai ter dinheiro, minha família vai enriquecer. Ele não pensou em dinheiro. Pensou no trabalhar de Deus. A prova disso é que ele falou para ela não falar que era judia. Tudo trabalhar. Então ele estava atento ao trabalhar. Tem pessoas que perdem a oportunidade, irmãos. Se eu vim para um culto como esse, eu sei se eu tiver trabalhado demais, cansado, se eu tiver com sono, eu fico em pé, dou um jeito, mas não vou perder a oportunidade não. Não vou deixar o inimigo roubar minha atenção de forma nenhuma, porque eu não quero acordar de madrugada e voltar sem minha bênção. Já perdi o sono mesmo, já perdi meu descanso mesmo, já perdi meu travesseirinho, meu ar-condicionado, já perdi tudo. Então já que eu venho, então vem para receber, irmãos, receber. E assim fez Mardoqueu, não perdeu a oportunidade que Deus deu. Um oportunista do bem, porque tem pessoas que são oportunistas do mal, né? Mas é um aproveitador de oportunidade que Deus dá. Tem vezes que Deus está passando na igreja, tem gente que não está nem aí, nem sente nem glorifica, nem faz nada. E tem vezes que Deus está falando, Deus está se manifestando, e às vezes as pessoas desatentas, perdendo as bênçãos de Deus. Essa é a segunda característica, atento ao trabalhar de Deus. Certo dia, 2 camareiros maquinaram algo contra o rei. O que Mardoqueu fez? Percebeu, avisou Esther, que avisou o rei mandou fazer a apuração, de repente inquérito policial, não sei o que foi, mandou apurar, verificou, constatou, mandou matar os dois. Aí existia o relatório, que é o livro de crônicas do palácio, que eles escrevem tudo que acontece no palácio, ficou ali registrado. Mas o rei, chegou um dia, que o rei estava muito triste, e foi dormir. Ele fugiu o sono. Estratégia de Deus. Deus já começou a trabalhar, já trabalhou desde quando escolheu Esther, mas Deus começou a manifestar o seu poder, tirou o sono do rei, e o rei mandou: quero que vocês leiam para mim o livro de crônicas. Certo dia, 2 homens tentaram matar o rei, Mardoqueu descobriu, falou para Esther, Esther falou para o rei: o que devo eu fazer? Que honra eu devo dar a quem defende a vida do rei? Aí Ramã estava chegando,
para avisar o rei que já preparou uma forca para matar Mardoqueu. E aí o rei pergunta para Ramã: Ramã, o que devo eu fazer para honrar aquela pessoa que defendeu a vida do rei? Ah, o senhor coloca as vestes do rei, o senhor coloca no cavalo da estribaria do rei, do palácio, o melhor cavalo do rei, a roupa, e anda e vai clamando em voz alta: este é aquele em que o rei tem honrado, este é aquele que o rei tem honra. O próprio inimigo que tentou contra a sua vida, a própria pessoa que insultou você, a própria pessoa que te humilhou, a própria pessoa que não te valorizou, a própria pessoa que foi contra a sua servidão a Deus, é essa que Deus vai fazer você ser vitorioso na prova que você está passando. A mesma pessoa que um dia não quis servir a Deus, que foi rebelde, que não entendeu a sua servidão ao Senhor, que bateu de frente contra você, essa Deus vai salvar e colocar do seu lado para fazer obra com você. Entenda isso. Meus irmãos, naquele momento, a rainha Esther estava preocupada porque houve o decreto assinado. Então aquele homem, Ramã, foi até sua esposa: o que eu vou fazer agora? Você deu a ideia de construir a forca, mas o rei mandou abençoá-lo. Ele foi honrado. Não te preocupa não, tem o decreto. Foi assinado que ele deu dinheiro aos tesouros do palácio, para que matasse todos os judeus. Então não vai escapar dessa morte. E a ordem foi, como se fosse correio, correspondência, decreto. E avisou todas as províncias que no dia tal, todo mundo poderia matar os judeus. Irmãos, entenda uma coisa. Se Mardoqueu era fiel a Deus para não se curvar diante de homens, se Mardoqueu era fiel ao seu chefe, não deixando ele morrer, interferindo, não queria saber se ele seria tido como cagueta, fofoqueiro, não se importou com isso, seria ameaçado por alguém, por algum grupo, não quis saber, ele foi fiel. Irmãos, não conheço pessoas que são infiéis e são felizes. Eu não conheço. Se você conhece, me apresenta. Eu não conheço quem é infiel e é feliz, quem é infiel aos irmãos, quem é infiel ao seu chefe no serviço, no seu patrão, quem é infiel a Deus. Eu não conheço até hoje quem é infiel e é feliz. Eu sempre venho analisando sobre a questão de fidelidade e infidelidade. Quem tem infidelidade conjugal é triste, sofre no casamento. Quem é infiel com os irmãos sofre, porque um fica: você viu aquele irmão falou uma coisa e não cumpriu, falou que, sabe, as pessoas falam, não aceitam no trabalho, pessoas que não são honestas, pessoas que não têm valores, princípios, pessoas que não têm caráter, pessoas são infiéis, são infelizes, porque nunca ninguém gosta delas, nunca ninguém quer aproximar, nunca ninguém quer ajudar, porque é uma pessoa que te machuca pela infidelidade. Mardoqueu era fiel, foi fiel a Esther, foi fiel a todos que eram próximos, foi fiel ao rei, foi fiel a Deus, não se curvando. E aí quando o Ramã entrou na sala do rei, falou assim, todo o plano que ele tinha, o convite que ele tinha recebido de Esther para jantar, ele passa na porta e está lá Mardoqueu. Novamente Mardoqueu não se curva, sendo fiel a Deus. Qualquer um crente com medo de morrer enforcado, dobraria o joelho e falaria assim: Senhor, eu não estou me curvando diante dele, só para fingir, para ele pensar, eu estou aqui falando com o Senhor. Mas não, ele foi fiel a Deus, foi fiel a Deus. Então, primeira característica: amor, persistividade e cuidado. Segundo, atento ao trabalhar de Deus. 3, fiel a Deus e às pessoas. 4, cuidado com a obra. Tenha um cuidado com a obra. Esther estava lá no palácio, já se preparando para poder apresentar diante do rei. Ele ia lá e perguntar: está tudo bem com ela? Está tudo certo? Cuidando das coisas que Deus deu para ele cuidar. Eu conheço pessoas, irmãos, que cuidam bem do irmão lá fora, mas não cuidam da sua família. Conheço pessoas que chegam até a cuidar da sua família, mas não cuidam quando Deus dá uma obra para ele, abandona. Conheço pessoas que cuidam muito bem da obra e não cuidam das pessoas. Mardoqueu tinha um cuidado daquilo que Deus colocava na mão dele. Ele cuidava e ficava observando se estava tudo certo com Esther lá no palácio. Não somente deixou ela lá para sorte, não. Ele ficava observando e acompanhando. Cuidado com as coisas que Deus dá na sua mão. Irmãos, outra característica de Mardoqueu: correção de atitudes. Ele corrigia quem quer que fosse, que estivesse errado. Corrigia, não quer saber se ele ia perder alguma coisa, se ele ia sofrer, se ia ter algum prejuízo. O que é certo, o que é errado é errado. É assim que ele pensava. Irmãos, mas aí a rainha vai,
recebe o recado, porque Mardoqueu manda avisar Esther de que o povo, nosso povo, o povo de Deus, seria destruído. Aí a Esther manda avisar Mardoqueu. Faz mais de 30 dias que eu não ia na presença do rei. Aí Mardoqueu manda avisar Esther. Fala assim, olha aqui, quem sabe você foi colocado aí para isso. Se você não fizer alguma coisa, do céu virá socorro, e Deus tratará com você. Você acha que você vai ficar impune por estar aí perto do rei? Corrigindo Esther. Esther estava preocupada em como aproximar do rei, porque as que aproximavam sem ordem do rei, sem o rei querer, morriam. Então Esther estava preocupada, mas ele corrige Esther. Olha aqui, Esther, você não está aí para ficar andando bonita, cheirosinha, não. Você não está aí só para de aparência, só status social, ficar rica, não. Você está aí para fazer a obra de Deus. Você está aí para fazer a vontade de Deus. E corrigiu Esther. Então ele é uma pessoa que não importa se é parente, não importa se é esposa, Olha aqui, minha esposa, eu te amo, mas você está errado. Olha aqui, minha esposa, eu te amo, mas você está errada. Meu filho, eu te amo, mas você está errado. Com as pessoas que corrigem todo mundo, mas que o filho erra, não corrige. O que tem a ver? Quem ama é que corrige. Tem pessoas fazendo o contrário. Tem pessoas que fazem tudo que o filho quer. Na hora que precisa corrigir, que é o mais importante, não corrige. Tem pessoas que vê o irmão fazendo coisa errada. O irmão está se perdendo, está indo em passos lá para o inferno, não fala nada. Tem um irmão nosso que está afastado, que estava sempre junto com a gente na obra. Mas por que o senhor? Não, peraí. Eu não tenho nada contra você. Meu negócio é contra o pecado. Tenho nada contra você. Nada. Não fique pensando. Tenho nada, eu amo você. Só que é o seguinte, eu não quero esse pecado estar na sua vida. Isso não. Então, irmãos, correção de atitudes. O que é certo é certo. É certo usar o cinto de segurança, use. É certo parar no semáforo vermelho, pare. Independente se alguém está vendo ou não, se Deus está vendo ou não, aceite tudo que é certo na sua vida. Não fique na igreja, glória a Deus, aleluia, fala língua estranha, e entrega profecia, e canta bonito, e prega bonito, mas chega lá fora um detalhezinho que você pode ficar. Um detalhezinho que você pode perder sua bênção. Um detalhezinho Deus se entristece. Aceite tudo que é certo. Ninguém está vendo, não importa. Isso é certo? Faço. É errado? Não faço. Passa régua naquilo que não serve. Porque uma coisinha assim pode virar uma bola de neve. Uma brecha que você dá assim, o inimigo faz um rombo. Não permita que a sujeira entre pelos cantos. Não esconda debaixo do tapete a sujeira. Livre-se dela, limpe. Assim era Mardoqueu. Por isso ele foi honrado. Por isso as orações dele foram respondidas. Então Esther falou assim, tudo bem, eu vou me apresentar diante do rei. Então fala para o povo, jejuar e orar. E ela jejuou e orou também. Ela preparou, vestiu a veste de rainha, se apresentou, tocou no cetro de ouro. E o rei falou com ela. Ele falou assim, o que você quer? Estratégia. Eu quero que o senhor e Ramã. Pede, rainha, que eu te dou metade do reino. Não, hoje eu preparei um jantar para o senhor e para Ramã. Para Ramã se sentir, estratégia de Deus. E ele chegou no jantar. Minha rainha, pede o que queres, que eu te dou metade do reino. Eu preparei um outro jantar para amanhã. Eu fico imaginando Esther lá na cozinha. Olha aqui, se você trabalhou bem algum dia, cozinheiro, eu quero que hoje você trabalhe com os melhores serviços da sua vida. Faça somente o que o rei gosta. Estratégia, irmãos. O rei queria banquete, queria festa, queria bebedice, queria glutonaria. Às vezes Deus permite usar eu e você, para o inimigo ficar se achando. Para o inimigo ficar se achando. Entende como é que acontece? Aí, irmãos, pela terceira vez, minha rainha, terceiro banquete, pede o que queres que te darei metade do meu reino. Eu queria que o Senhor me salvasse, que estou à beira da morte. Esse homem mau, Ramã, vai acabar tirando minha vida, que o Senhor assinou o decreto. Revelou que ela era judia, do povo judeu que estava já com o decreto assinado, para no dia tal, todos poderem matá-los. Aí o rei saiu para o pátio assim, para o jardim, e esse homem, na minha intimidade, um amigo meu íntimo aqui, coloquei num cargo bom, me trai. Aí ele volta para lá e aí começa.
Ramã implorando para Esther por misericórdia. Mas vieram Rabona, outros mais, e tamparam a cabeça dele. Vamos enforcá-lo na forca que ele preparou para Mardoqueu. A armadilha que o inimigo montou para você cair é para ele próprio se autodestruir. Entenda isso, irmãos. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. As portas do inferno não se prevalecerão contra a igreja do Senhor, mas tem que ser igreja. Vou repetir. As portas do inferno não se prevalecerão contra a igreja, mas você tem que ser igreja. Porque tem muitos que acham que é igreja, tem muitos que fingem que é igreja, e tem muitos que realmente são a igreja. Então, irmãos, quinta característica, correção de atitudes. Então, 5, amor, prestatividade e cuidado. É a primeira característica de Mardoqueu. A primeira tipo de atitude. Uma das 5 principais atitudes de Mardoqueu. Segundo, ele era sempre atento ao trabalhar de Deus. Terceiro, fiel a Deus e às pessoas. Quarto, tinha um cuidado com a obra. Quinto, correção de atitudes. São 5 características, 5 principais características que ele tinha, que fez com que o povo tivesse vitória. Aí, irmãos, o que aconteceu? Esther falou para o rei. O rei pediu que ele assinasse um decreto. Como é que ficará, rei, a minha geração se eles morrerem? Já que esse homem te traiu, então não é muito certo. Faça um outro decreto. Ele fez um outro decreto e mandou. Só que não mandou outro decreto proibindo as pessoas de matar os judeus, autorizando os judeus a se defenderem. Muitas das vezes, Deus não tira a prova da sua vida, te capacita para você vencer a prova. Muitas das vezes, a prova não desaparece, mas Ele prepara caminho para você passar, te dá as condições. Às vezes o inimigo está aqui, ó, tuf! Deus pega a Bíblia na sua mão, está na sua frente, um problemão na sua frente. Deus entrega a Bíblia na sua mão, toma aqui a sua arma, vai em frente, eu sou com você. Eu vou te honrar se você usar a minha arma devidamente, corretamente, eu vou te usar. Eu não quero te dar o peixe pronto, eu quero te ensinar a pescar. Eu não quero ficar entregando de bandeja para você ficar uma pessoa fraca, que não consegue vencer. Entrega tudo na mão do seu filho, vê se ele não fica um homem fraco, um mau pai de família, um mau crente. Por quê? Porque você fez tudo para ele, tinha que ensinar ele a fazer. Deus não gosta de crente fraco. Deus não gosta de crente acomodado, preguiçoso. Deus quer o quê? Produtivo. Deus quer o quê? Fiel. Deus quer o quê? Trabalhador. Deus quer o quê? Homem que bate de frente com um problema. Deus quer que você seja capaz, e não que Ele faça por você. Deus quer pessoas que rasga o caminho para passar, que mergulha de cabeça no Evangelho. Deus quer pessoas que não fica temendo e se colocando como vítima e chorando como derrotado pelos cantos. Deus quer que você conheça Ele, que Ele te fez mais que vencedor. Deus quer que você conheça Ele, que Ele consegue todas as coisas. Deus quer que você mostre para o inimigo que Ele é um derrotado. Deus quer que você coloque a palavra dEle em ação. Olha bem, irmãos. Deus poderia perfeitamente dar vitória no começo, mas não. Provou a fé de todo o povo de Deus. Irmãos, teve os lugares que o decreto não chegou a tempo para impedir a guerra. Os judeus tiveram que se preparar, e Deus deu vitória para eles. Deus deu vitória para eles. Deus me trouxe aqui nessa manhã justamente para falar isso para você. Você teve algo e foi abençoado, depois você perdeu, e agora Deus está dizendo assim: vou te dar de volta hoje. Vou te dar de volta. Hoje estou enviando o decreto. Hoje é o decreto da sua vitória. Hoje estou enviando o decreto. Lá naquele lugar onde a situação não ocorreu, vai ocorrer hoje. Lá naquele lugar onde deu tudo errado, vai dar certo hoje. Lá naquela sua família onde não tinha condições de fazer, vai ser feito hoje. Lá naquela situação daquela dívida, vai ser resolvida hoje. Aquele problema que ninguém resolve, vai ser resolvido hoje. Amém, igreja? Vamos ficar em pé? Deus fez para colocar o inimigo de Mardoqueu derrotado. Foi essa forma. E se Mardoqueu não é amoroso, não é cuidadoso, como é que ele ia chamar Esther e cuidar de Esther no palácio? Se ele não prestasse atenção no trabalhar de Deus, como é que ele ia deixar a bênção passar? Imagina se ele não é fiel a Deus e se curva diante de homens.
Se ele se curva diante de homens, Deus não iria usá-lo. Ser fiel a Deus é essencial. Amém? Alguém tem algum testemunho para